Olá, Ezequiel. Mais uma vez vamos dar sequência ao nosso curso de Excel. Na aula passada a gente aprendeu sobre o colagem especial e explorou as várias possibilidades. Na aula de hoje vamos trabalhar com o trancamento, ou seja, referências absolutas e referências relativas, ok? Então, para isso vamos construir uma pequena planilha aqui, rapidinho, uma nova tabela, que é a que a gente vai trabalhar. Então, nome do aluno. Vamos fazer uma simulação muito comum em escola, né? Tanto para professores quanto para alunos que precisam ter a média. Mas aqui é mais um trabalho do professor que a gente vai simular hoje. Prova 1 e aqui prova 2, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar alguns nomes: Álvaro, Paulo, Renata, Lena e Tony. Tony, exatamente. Tá, e aqui a gente vai dar umas notas aleatórias. Vamos começar com 10, 8, 9, 6 e 4, por exemplo. Aqui vamos pôr 7, aqui vamos pôr 8, aqui vamos pôr 7 e aqui vamos colocar 10 e aqui fica 9, tá? Então aqui temos isso, só para a gente deixar essa planilha um pouco mais estética, a gente vai colocar os que a gente vai formatar ela também. Mas vamos terminar aqui, por exemplo, aqui a gente vai calcular uma média. Vamos mostrar como é que funciona a média, que é a questão da referência relativa. Aqui vamos chamar, aqui ela vai ser a relativa, tá? E aqui vamos colocar a média também, média ponderada. E aqui vamos chamar de referência, vamos fazer o cálculo com referência absoluta, ok? Tá. Então, aqui já temos basicamente a nossa tabelinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai formatar essa tabelinha, que é do nosso, que a gente vai trabalhar, só para a gente ter ela mais estética e para a gente entender melhor. Então, viemos para cá, vamos primeiro, viemos para cá, mais bordas e seguindo sempre o nosso padrão, vamos para isso, tá? Tá bom, aqui são os nossos títulos, então vamos negritar tudo isso daqui, ok? Então tá, aqui já estamos dentro do nosso trabalho. Vamos lá. A primeira fórmula que a gente vai fazer é a gente vai fazer pela função fx, que é mais fácil, que é para vocês lembrarem todas as formas. Aqui, função fx. Então, a gente vai puxar para cá e ok. Então, reparem que aqui a gente tem a fórmula da média já calculada aí, né? E deu certo. Para cá para baixo a gente pode copiar fórmulas, que vocês já entenderam também. Então eu vou fazer aqui, podemos copiar fórmula, podemos puxar para baixo, que vai sempre dar certo. Aqui, por exemplo, a gente puxou para baixo, né? A gente puxou aqui para baixo, vou copiar, só vou manter o formato com pincelzinho, não altera nada. Então tá aqui, tá? O que aconteceu? A gente fez aqui a fórmula com essa referência. Quando puxou a fórmula para baixo, também moveu a referência, como vocês podem ver aqui, né? Então, aqui não tem problema, porque era exatamente isso que a gente queria. Mas, para a média ponderada vai ficar diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que por padrão, o professor definiu que a primeira prova, ela vai ter um peso de 80%, vai ter um peso de 80% da nota final, da nota da média. E a segunda vai ter um peso de 20%. Por que aqui está 0,8 e aqui está 0,20? Porque percentagem é assim, né? O 100% é 1 e abaixo disso é 0,8
o número que a gente quer colocar. Se for 80, é 0,8. Eu vou clicar aqui no sinal de porcentagem. Vocês podem ver que agora com a configuração de porcentagem, aqui, né, com a formatação de porcentagem, o número já aparece na lógica que a gente queria falar, ok? Então tá, agora vamos fazer o nosso cálculo da fórmula de média ponderada. Então, né, o que vai ser? Vai ser igual, aqui vai ser igual a S, né, vamos abrir parênteses primeiro, a gente vai fazer nossa fórmula aqui com parênteses, ser igual a S vezes 80%, fecha parênteses, mais este, abre parênteses aqui de volta, mais este multiplicado por 20%, aqui, vezes 20, e fecha parênteses, vezes 20, e fechamos o parênteses. Reparem que aqui a média ficou um pouco maior, tá? Então, aqui é média normal 9,5, se é na ponderada, aí vai para 9,8. Por quê? Porque ele teve 10 na primeira e 9 na segunda. Então, se a primeira, que ele teve maior nota, tem maior peso, consequentemente, a média final fica maior, ok? Então, até aqui o cálculo está correto. Mas reparem que se eu puxar a fórmula para baixo, o que acontece? No segundo valor deu erro, no terceiro valor foi um valor absurdo, na quarta nota aqui também foi ainda pior, né? Então, por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque a referência aqui, ela se movimentou na proporção que eu movimentei a fórmula para baixo. Ou seja, eu movi uma casa, a referência também moveu toda ela uma casa para baixo. E aqui é que entra a questão da referência absoluta ou o travamento. Então, vocês podem ver que aqui o cálculo ele está errado, tá? Então, o que a gente faz para corrigir? Dá para fazer uma correção aqui mesmo dentro dessa fórmula, mas também dá para fazer a correção de uma maneira um pouco mais automatizada, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar aqui, vamos apagar e vamos fazer o travamento dentro desta célula. O que a gente precisa? Vai clicar nisso daqui, as referências estão todas aqui. Quais opções de valor a gente não quer que se movam, não podem se mover? São os pesos atribuídos para cada prova, ou seja, o 80% e o 20%. Então, a gente vai olhar aqui, o 20% está na célula K3. E o 80% está na célula K3 e o 20% na célula L3. Então, viemos aqui na nossa barra de fórmulas e olhamos. Podemos travar de duas formas. A primeira seria colocando manualmente o sinal de cifrão. Aqui venho no teclado e digito cifrão antes e o cifrão depois. Então, o que acontece? O cifrão antes da letra trava somente a coluna, tá? E o cifrão antes do número, ele trava a linha. Então, você pode travar somente a coluna, ou seja, ele conseguiria se movimentar aqui ainda, ou você pode travar os dois. Para o nosso caso, a gente precisa travar os dois. Então, em vez de eu ficar digitando assim, eu vou fazer nessa outra célula aqui, já de uma maneira diferente. Eu clico na célula e aperto F4 no teclado. Reparem que ao apertar F4, ele já trava as duas opções automaticamente, ok? Como podem ver. Então, clico Enter. E agora reparem que eu vou puxar essa fórmula, mas ela já não fica errada. Por quê? Porque eu travei ela. Vocês conseguem ver que o cálculo está certo das proporções que a gente queria fazer. Então, vocês podem olhar aqui, ela já não fica errada, tá? Então, esse é o exercício dessa aula. Como vocês podem ver, hoje também aproveitamos e aprendemos a fórmula, a função média.
E também aprendemos como calcular uma média ponderada. Para médias ponderadas a gente precisa ter os pesos atribuídos e fazer essa média em função desses pesos, ok? Então, isso aqui são duas formas de se fazer fórmulas dentro do Excel que são amplamente usadas para evitar erros. Nos vemos na próxima aula, Exex. Abraços.